resolver a questão de número 17 da prova D de Matemática da SPSEC 2017. A curva do gráfico abaixo representa a função y igual a log de x na base 4. A área do retângulo ABCD é... Bom, para a gente calcular a área desse retângulo, a gente só precisa de duas informações, as coordenadas y dos pontos C e D. Se a gente descobrir essas coordenadas, a gente consegue calcular a distância do ponto C até o ponto D. Calculada essa distância que eu vou chamar aqui de D, a gente multiplica ela por 6, que é a distância do ponto A até o ponto D, que vai do ponto 2 até o ponto 8, né? Então 8 menos 2, 6. A gente tem que a base desse retângulo é 6. E aí, multiplicando pela altura aqui D, a gente vai conseguir achar essa área. A gente também poderia optar por encontrar as coordenadas y de B e A. E a gente também encontraria a distância D, já que a gente está falando de um retângulo. E, na verdade, a gente encontraria as mesmas coordenadas, porque B e C têm aqui a mesma coordenada y, e A e D têm a mesma coordenada y. Vamos ver o que a gente consegue extrair de informação desse gráfico, então. Vamos começar pelo ponto C. Bom, a coordenada x do ponto C é 8. Então, a gente pode colocar aqui 8. Já a coordenada y, a gente consegue encontrar através dessa curva da função y igual a log de x na base 4, que passa pelo ponto C, o que significa que o ponto C faz parte dessa curva. Isso significa que a gente consegue encontrar a coordenada y de C através dessa função. Logo, y de C vai ser log na base 4 de 8, já que o x nesse ponto vale 8. Substituir o 8 aqui no x. Bom, e o ponto D? O ponto D também tem coordenada x igual a 8, mas o ponto D não é atravessado pela curva da função logarítmica. Porém, o ponto D tem a mesma coordenada y que o ponto A, e o ponto A é atravessado por essa curva. Logo, se a gente calcular a coordenada y do ponto A, a gente vai estar encontrando também a do ponto D. Então, o ponto D aqui vai ter logaritmo na base 4 de x igual a 2, que é o x aqui no ponto A. Deixando claro, então, que esse 2 aqui vem da coordenada x de A, que fornece, através da função logarítmica, a coordenada y de A, que é a mesma de D, por isso, essa coordenada aqui. Bom, agora basta a gente calcular os logaritmos e encontrar, então, a distância entre os pontos C e D. Bom, então a gente precisa calcular o logaritmo de 8 na base 4 e o logaritmo de 2 na base 4. 2, 4 e 8 são todos números que são potências do número 2. Então a gente pode reescrever isso daqui como logaritmo de 2 elevado a 3 na base 2 ao quadrado, logaritmo de 2 na base 2 ao quadrado. A gente continua tendo, então, log de 8 na base 4 e log de 2 na base 4. Para continuar, a gente vai lançar mão de duas propriedades dos logaritmos. Uma diz respeito ao expoente do logaritmando e outra diz respeito ao expoente da base do logaritmo. Sobre o expoente do logaritmando, então, a gente tem que o logaritmo de um número b elevado a c na base a é igual a c vezes o logaritmo de b na base a. Então, o expoente c passa a multiplicar o logaritmo de b na base a. Já sobre a base do logaritmo, o que a gente tem é que o logaritmo de b na base a elevado a c é igual ao inverso de c, 1 sobre c, vezes o logaritmo de b na base a. Aplicando, então, essas propriedades aos nossos logaritmos, o que a gente vai ter? O 3 aqui é expoente do logaritmando. Então, ele pode passar multiplicando o logaritmo. E o 2 é expoente da base do logaritmo. Então, ele vai passar multiplicando também, porém na sua forma inversa. Então, a gente vai mandar como 1 sobre 2, vezes o logaritmo de 2 na base 2. O logaritmo de 2 na base 2 é 1, porque eu preciso elevar 2 a 1 para chegar em 2. Então, isso aqui dá 1. Logo, o que a gente tem aqui é 3 vezes meio. Logaritmo de 8 na base 4 é igual a 3 meios. Agora o do expoente do nosso logaritmando é 1, né? 2 é 2 elevado a 1, a gente não vai precisar passar 1 multiplicando. E a gente tem um expoente na base, que é 2, então a gente vai passar ele aqui como o inverso, 1 sobre 2, vezes, novamente, o logaritmo de 2 na base 2,
que é 1. Logo, o logaritmo de 2 na base 4 é igual a meio. Substituindo então esses valores nas nossas coordenadas y, a gente vai ter que o ponto C tem coordenadas 8 e 3 sobre 2 e o ponto D tem coordenadas 8 e meio. Posso então colocar aqui que o y vale meio, que o y aqui vale 3 meios. D é então a diferença entre as coordenadas y, 3 meio menos meio, que dá 2 sobre 2, que é igual a 1. A área do retângulo é então dada por 6 vezes 1, que é igual a 6, que corresponde à alternativa B. Bom, é isso, bons estudos e boas provas.